Uma palavra aos generais. Última tentativa. Aos senhores generais e comandantes das Forças Armadas do Brasil. Prezados senhores, diante da instabilidade política no Brasil, a quebra de poder das instituições, a influência da ideologia marxista, que caracterizam as ações antipatriotas da esquerda, que persistente desestabiliza e torna insustentável o governo do presidente senhor Jair Messias Bolsonaro e coloca a nação brasileira numa situação vergonhosa perante o mundo. O pacote anticrime do Ministério da Justiça, negligenciado pelo Congresso e pelo STF, coloca a nossa sociedade à descoberta e insegura em vista da corrupção e da violência urbana. Ministros do STF soltam presos condenados em segunda instância com claro comprometimento com os ladrões da nação. E são ainda aparelhados do marxismo no poder, que quer a todo custo reverter o resultado da eleição de 2018 e tentam abrir caminho para um golpe de Estado de teor essencialmente comunista, já planejado pela cúpula do PT e seus comparsas do Foro de São Paulo e da esquerda brasileira e internacional, com amplo projeto de poder que pode terminar à força. O país se tornou ingovernável e compromete o plano de recuperação da moral, da ética social, com vexames e absurdas acusações indébitas contra a sogra do presidente da República, um absurdo, somando ao caos a assolada economia deixada pelos governos anteriores, sufoca a nação que continua sofrendo os reveses ocasionados pela ideologia esquerdista, já enraizada na mente dos ministros e deputados aparelhados e apoderados do poder. As reformas caminham a passo de tartaruga, e a reforma política, que é a mais importante, ninguém nem sequer cogitam. Eles sabem, e o governo também, que a condição política que se encontra o Brasil é praticamente impossível fazer uma reforma política frente à corrupção e ao aparelhamento atual em todos os níveis da administração pública. A quantidade de partidos políticos é assustadora, e todos com viés esquerdistas, e a maioria dos partidos estão envolvidos em corrupção, a qual compromete ainda mais as reformas e medidas saneadoras, que dependem inteiramente de negociatas vergonhosas, dos interesses escusos dos integrantes do STF e do Congresso. A reforma política é a primeira a ser levada a cabo, mas diante dos escândalos e da vergonha da política atual, será necessário antes ocorrer uma intervenção militar no Brasil. A nação brasileira depende e espera ansiosamente uma atitude ou uma decisão do Ministério da Defesa na pessoa de seu comandante, General Fernando Azevedo e Silva, e dos demais comandantes das Forças Armadas, dos generais da ativa e da reserva, que assumam o governo e o controle administrativo do Brasil, juntamente com os militares que já compõem o quadro governamental. A nação espera. São duas as condições para que as Forças Armadas assumam o governo do Brasil. O artigo 142 da CF, que rege o Estatuto dos Militares, mas em cujo texto foi inserido o pensamento nacional patriótico que diz: e destinam-se à defesa da pátria. As Forças Armadas é uma instituição do povo, para o povo e paga pelo povo. Portanto, ela foi criada e destinada para a defesa da pátria. Pátria não é só o terreno ou espaço que ocupamos, mas o povo que habita nesse espaço, ou seja, a pátria é o chão que é ocupado por um povo, forma a nação que compõe o país Brasil. Assim, em vista do Brasil se encontrar corrompido, cabe ao presidente da República pedir a intervenção militar pelo artigo 142
para ajudá-lo a salvar a nossa riqueza mineral que está sendo roubada do nosso chão e salvar também o povo desse flagelo político que estamos vivendo. O presidente da República, sendo um dos poderes, tem autonomia para pedir o artigo 142. Não há necessidade de aprovação pelo Congresso. Não se pede permissão para prender ladrão. Algema e leva para a cadeia. Simples assim. Agora, o artigo 142 só tem um perigo. A exemplo de Nicolás Maduro, que era populista e bradava para todos os cantos que era democrático, defensor do povo venezuelano e da democracia, depois que ele conseguiu promulgar uma constituição comunista com o apoio do exército venezuelano, ele virou um ditador sanguinário e ordinário e ainda conta com o apoio da ONU comunista. Os senhores generais sabem que a ONU é uma organização criminosa? A ONU enganou a população brasileira usando 14 mil pessoas escolhidas a dedo e que foram pesquisadas a propósito e declararam aceitar o PNDH1. E assim, o capacho da ONU e traidor mor do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, firmou e assinou o tratado na Convenção Comunista de Viena no ano de 1993. Primeiro o PNDH1 e alguns meses depois o PNDH2. No Natal de 2009, Lula assinou o PNDH3 e disse que não sabia o que era aquilo. PNDH, Plano Nacional de Direitos Humanos. O PNDH tem 20 diretrizes criminosas que a ONU impôs no Brasil, mas vou citar as mais prejudiciais. Diretriz número 2, descriminalizar o aborto. O feto é tratado como coisa e jogado no lixo hospitalar. Diretriz número 4, legalização da profissão de prostituta com carteira assinada. Número 5, ensino escolar sobre ideologia de gênero. 6, desconstrução do direito hétero. Fim da família. Liberação do casamento homo. Número 10, fim do direito à propriedade e fim da reintegração de posse. 12, desarmamento total da população. 13, revolução cultural. Destruição do ensino em todas as áreas. 15, unificação das polícias militar e civil, SUSP, submisso ao presidente da República. 16, ideologia marxista nas academias militares, quebra da instituição Forças Armadas. 20, quebra do equilíbrio de poder, todo poder ao executivo, reformulação da Constituição e implantação da ditadura do proletariado, tipo cubana. Por favor, consulte o site www.intervencãomilitarja.com.br e no item 19 tem os detalhes desse PNDH3. Pesquise. Agora, fazendo uma retrospectiva da situação política e da qualidade moral dos homens que governaram o Brasil no passado recente, vemos uma lei que, sob influência do PNDH2 e 3, vem destruindo as Forças Armadas paulatinamente. A Lei Complementar número 97 de 9 de 6 de 1999, no seu artigo 1º da referida lei, e parágrafo 1 e 2, estabelece a criação do Ministério da Defesa e do Ministro do Estado de Defesa, nomeado pelo Presidente da República, acumulando também o cargo de Presidente do Conselho Militar de Defesa. Como diretriz e aconselhamento da organização ONU subversiva, o Ministro da Defesa deve ser sempre um civil. Bolsonaro, contrariando a esquerda, nomeou o general 4 estrelas para ser o ministro da Defesa. Parabéns! Na diretriz número 15, vimos que o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública,
obedece à regulamentação e orientação de ideologia marxista imposta pelo PNDH3, que foi votado também pelo então deputado federal Jair Bolsonaro e agora posto em prática pelo mesmo na função de presidente da República. O SUSP é um instrumento imposto pela ONU, corrupta e de ideologia comunista, e além de enfraquecer as Forças Armadas, tem por finalidade principal sufocar a rebelião do povo de bem, quando estes forem às ruas protestar contra a escravidão comunista e globalista, as quais já estão a caminho. A diretriz número 16 tem por finalidade ideológica a quebra da instituição Forças Armadas, isto é, da hierarquia e da disciplina, para que os comunistas possam ter facilidade para fazer a tomada de poder com segurança. A ideologia subversiva já tentou entrar nas academias no governo Lula, mas os generais recusaram. Por final, a diretriz número 20 tem por objetivo fazer a quebra de poder das Forças Armadas e tem por objetivo fazer do ministro de Defesa um civil, esquerdista e comunista, indicado pelo presidente da República, sendo que também este civil, no Ministério de Defesa, acumula também o cargo de presidente do Conselho Militar de Defesa. Desta forma, os generais da ativa e no topo ficam sem poder de decisão, sem mando, ocasionando a quebra de poder como instituição militar, e executa-se aquilo, todo poder ao executivo, como preconiza o criminoso PNDH3. Temos como exemplo o governo de Dilma Rousseff, que pediu o 142 CF, e seu ministro de Defesa era um civil comunista. Mas nosso valoroso general Vilas Boas bateu o pé e até ameaçou ela de prisão. Tudo ficou como estava. Numa condição inversa, o país poderia ter sido tomado pelo comunismo por causa da quebra de poder dos generais no topo da carreira. Entenderam? As Forças Armadas é uma instituição do povo, repetindo, as Forças Armadas é uma instituição do povo, para o povo e paga pelo povo. E sua missão principal é ser a guardiã e executora da Constituição, a qual está sendo dilacerado pelo PNDH3, pelas 45 metas do comunismo, pela cartilha de Gramsci, pelo decálogo de Lenin e pela Agenda 2030. Que é outra utopia dos banqueiros elitistas que pretendem criar aqui um admirável mundo novo, creio que só para eles. Finalizando essa questão, o PNDH3 é uma constituição paralela comunista imposta pela ONU e assinado em 2009 por um presidente mal intencionado que disse não saber o que estava assinando. Portanto, nossa Constituição está cercada por tantas constituições paralelas e subversivas, e corruptas também, que é categoricamente impossível limpar o Brasil, no momento, ou fazer uma faxina nas dependências políticas. A política brasileira é suja. A questão social, política, econômica brasileira são estruturais. Não é simplesmente com um artigo 142 que vai resolver o problema brasileiro. Quero citar alguns aspectos desta questão estrutural. Agremiações partidárias. Mais de 35 partidos com essência comunista, grudados uns aos outros como caranguejo, que tem a participação partidária de homens de caráter duvidoso, hipócritas e corruptos. A criação do fundo partidário é o espelho que reflete o caráter desses homens. Pratica igualmente o crime do colarinho branco e retira dos impostos que o povo paga com sacrifício somas bilionárias para fazerem propaganda enganosa para os mesmos se elegerem. Só uma intervenção militar
poderá acabar com essa sujeira, com esta farra. A questão é estrutural. A polêmica da reforma da Previdência. A Previdência Social é um legado deixado pelo governo militar de 1964. Esta Previdência é sagrada para o povo brasileiro. É um bem de muito valor deixado pelos militares. O povo trabalhador e empresários tem a esperança de um dia se aposentar e conhecer algumas cidades do Brasil. Um busão da terceira idade é um sonho a realizar-se por todo brasileiro. O Congresso já aprovou a Previdência Social como está e aprovou a Previdência Privada para quem quiser correr o risco. Mas o ministro Paulo Guedes, comentários na internet, dizem que quer lançar uma PEC para privatizar toda a Previdência. Só uma intervenção militar poderá pôr na cadeia quem desgraça com a vida do pobre. A dívida pública interna e externa está batendo na casa dos trilhões. E só uma política austera e na busca dos trilhões roubados dos cofres públicos e a exploração do nosso minério poderá salvar a nação. Danúbio Soares delatou na comissão do Mensalão que as falcatruas e o roubo dos cofres públicos eram um café pequeno em relação ao roubo do nióbio. Quanto tempo faz isso? E ninguém tomou providência até hoje? Só uma intervenção militar linha dura resolverá esse problema. O Foro de São Paulo. Notícias veiculadas na internet diz que Bolsonaro acabou com o Foro de São Paulo. É fake news para alegrar o povo. O Foro de São Paulo não se acaba. Ele é uma organização internacional, secreta, sem endereço fixo e funciona em todos os países da América do Sul e do Caribe e opera nos bastidores da política suja. Veja a viagem de Gleisi e Dilma a Moscou. Só uma intervenção militar poderá pôr limites em suas ações dentro do território brasileiro e contra o terrorismo político. As Farc. Diversos grupos operando com a mesma sigla. É também uma organização secreta com fins políticos e econômicos. A palavra narcotráfico subentende os diversos caminhos que as Farc usa dentro do Brasil para atingir nossos portos e aeroportos para vender seus valiosos produtos. O narcotráfico destruiu esta geração dos nossos filhos e netos. A decadência no ensino, o desemprego e o impulso pela aventura levou nossos filhos para as ruas do tráfico. Só uma intervenção militar linha dura irá resolver este grave problema. Pacote anticrime. Eu nunca vi a polícia pedir licença para algemar alguém. É impossível uma zona de prostituição política votar um projeto que vai prender eles mesmos. É mera palhaçada. Só uma intervenção militar linha dura poderá resolver esse problema. Supremo Tribunal Federal, STF. Um tribunal que esbanja o dinheiro dos nossos impostos, pagos com sacrifícios, comendo lagosta e bebendo destilado envelhecido. Um tribunal que, em vez de julgar, legisla. Um tribunal aparelhado com a esquerda, que, em vez de enaltecer a Constituição, julga em prol do PNDH3. Um tribunal que inviabiliza o governo central. Um tribunal que solta preso condenado em segunda instância. E muito mais. Só uma intervenção militar linha dura poderá acabar com este grave problema. Congresso, deputados e senadores. O que diria do Congresso? Diria que dá nojo. Uma ânsia de vômito vem pela garganta por saber que o Congresso votou a lei do fundo partidário,
que bilhões dos nossos impostos foram gastos com propaganda enganosa a fim de tapear o povo e se elegerem de novo para se esconder da Lava Jato? Que diria das negociatas sujas e as vendas de PECs? Que diria dos carrões importados, das mansões e das fazendas na mão de laranjas compradas com dinheiro sujo? Só o juiz Sérgio Moro para acreditar que os nobres deputados vão votar o pacote anticrime. Que ingenuidade, doutor. Mas esperem, vem vindo aí uma intervenção militar linha dura para acertar as contas com os senhores. Senhores generais, como viram o exposto acima, faça urgente e premente uma intervenção militar no Brasil, com o oficial general linha dura, numa composição com Bolsonaro, para restaurar a administração pública no Brasil. Digamos uma composição com Bolsonaro, porque nas eleições de 2018, sem que ninguém se apercebesse, aconteceu o inusitado. 3 elementos que se diziam intervencionistas se venderam para a esquerda e, com a participação do general Mourão, fizeram vídeos publicando tanques de guerra, aviões de combate, navios de guerra, reuniões do alto comando, e afirmavam que não haveria eleições, mas intervenção. A esquerda montou esta estratégia, considerando que, desviando a atenção dos intervencionistas com foco na intervenção, eles pensavam que, se os intervencionistas, sangue puro, se abstiver de votar, como aconteceu, assim o páreo com Bolsonaro ficaria fácil e eles ganhariam com ampla vantagem de voto. Mas o plano deu para as culatras e Bolsonaro, que também é militar e preferido, ganhou com 57% de votos da população. E a abstenção dos intervencionistas sangue puro foi de 30%, o que dá uma preferência, apoio e firme intenção de votos em favor das Forças Armadas de um total de 87% da população. Desta forma, é bem-vindo uma intervenção militar junto com Bolsonaro, porque satisfaz uma população de 87% do eleitorado brasileiro. O povo brasileiro espera com ansiedade uma intervenção militar já, e conta com a decisão unânime do ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, do comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, do comandante da Marinha, almirante da Esquadra, Ilques Barbosa Júnior, e do comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes. Cordiais saudações. Oneil Trevisan, jornalista com faculdade de Sociologia incompleta, mas autodidata, ex-caminhoneiro aposentado e ex-engraxate de sapato aos 7 anos de idade. Até mais. Uma